Faker também está ligado em todos os cultos da Livres em Casa. E lembrem-se, não tenha medo, tenha fé. Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui diante do nosso Senhor. Então feche seus olhos. Daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Nosso culto Livres em Casa. E eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença e te damos graças, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E pedimos ao Senhor, Pai, por graça, Senhor, que o Senhor venha perdoar a nação brasileira, que o Senhor venha trazer força sobre os seus filhos e filhas. E pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha trazer cura sobre o Brasil. Senhor, nós temos orado desde o início dessa pandemia, clamando, cura a nação brasileira, Pai, manifesta a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, Pai amado, trazer a cura sobre os seus filhos e filhas. Deus Santo, e em nome de Jesus, que esse mal chamado coronavírus seja repreendido em nome do Teu Filho Jesus. Oramos também, Pai, clamando ao Senhor e pedindo por misericórdia e graça, que o Senhor venha fortalecer cada um dos seus filhos e filhas, cada um dos seus servos e servas, Pai. Renova o nosso vigor, renova a nossa força, renova as nossas energias. E em nome de Jesus, onde há cansaço espiritual, fadiga, estresse emocional, onde há, Pai amado, ansiedade, Senhor amado, que seja repreendida em nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento preencha as mentes e os corações para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. Receba, Deus, o nosso propósito em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, queridos, nós vamos entrar no nosso culto de louvor e adoração. Hoje, domingo, dia em que nós nos reunimos para adorar e louvar o santo nome do nosso Senhor. Eu quero convidar você, vamos louvar ao nosso Deus, vamos bendizer o santo nome dEle. Nós estamos aqui com alguns irmãos do nosso Ministério de Louvor, tendo os cuidados necessários em relação a essa questão orientada pela Organização de Saúde, mas estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Então, Amanda Castro vai estar louvando a Deus aqui, e eu quero convidar você a adorar de todo o seu coração. Fique de pé se você puder, se você não puder, onde você está aí, adore ao Senhor, derrame o seu coração diante dEle. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida e esse culto para a glória do santo nome dEle. Vamos adorar o Senhor. Descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Constância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor.
Tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, esse lugar é no Senhor. 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 Glória a Deus, aleluia. Esse lugar de descanso que nós temos é no Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus por isso. E agora eu quero convidar você a prestar atenção nos anúncios da Livres em Cristo. A nossa obreira Amanda, nossa diaconisa Amanda, estará fazendo os anúncios. Preste bastante atenção, acompanhe tudo aí, eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Amanda, fala aí, o que nós temos para esse mês de abril? Olá, povo de Deus, eu sou Amanda Castro e eu estou aqui para poder trazer os anúncios da nossa querida família Livres. Como vocês já sabem, até o final da nossa quarentena proposta pelo governo estadual, nós estaremos tendo nossos cultos livres em casa. Eles acontecerão todas as quintas, às 19h30 e todos os domingos, às 18 horas. Tá bom? Então não se esqueça, quintas-feiras e domingos. A sua presença é muito importante. Então mesmo que nós não estejamos juntos fisicamente, nós estaremos juntos em espírito. Tá bom? Então em todas essas lives, você é o nosso convidado especial para poder estar adorando conosco. E todos os dias, às 18 horas, nós temos a nossa live de oração, tá bom? Então nessa live nós estamos orando pela cura, perdão e fortalecimento do Brasil e de todas as nações que estão sofrendo com essa pandemia. Muitos estão com medo, mas nós estamos crendo que Deus cumprirá a sua palavra, que está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, não se esqueça que todos os dias, às 18 horas, nós estamos esperando você para unir a nossa fé em oração pelo nosso Brasil. Ah, e se você quiser ficar bem informado, não perca as notícias da JUCOL, que é a Junta de Comunicação da Livres. Lá você encontra decisões do governo sobre a pandemia que nós estamos passando agora e mais informações. Então, para poder acessar, é só clicar no link que vai estar no topo dos comentários. E que alegria, irmãos! No próximo final de semana, no dia 12, que vai cair no domingo, será o nosso culto de Santa Ceia, tá? Então, mais informações sobre a Santa Ceia serão passadas no nosso grupo da Livres pelo nosso pastor. Mas não se esqueçam de abençoar vidas através da nossa oferta de amor. Ela é doada em alimentos, né? Todas as Santas Ceias nós fazemos essa doação para estar abençoando a vida de outras pessoas. Então, nós temos essa oferta e a oferta missionária. E esse é o momento onde essas ofertas serão muito importantes, tá bom? Então você que pode, não deixe de ajudar e abençoar outras vidas. Aqui no nosso canal você encontrará palavras e louvores inspirados por Deus. Ao curtir e compartilhar esses vídeos, você se torna parte da obra de propagar o Evangelho de Cristo. Então não deixe de estar conosco nessa, hein? Fiquem na paz do Senhor. Amém, irmãos. Agora nós vamos entrar na palavra do Senhor e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e nós leremos do verso 1 ao verso 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo quanto se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Verso 5 diz assim:
Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar sobre essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Verso 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderiam salvar. Hoje eu quero falar com você sobre o tema: a igreja passará pela grande tribulação? Irmãos, esse para mim é um tema fascinante, e eu sei que não é só para mim. Um instituto norte-americano, Lifeway, fez uma pesquisa e comprovou que a grande maioria da população norte-americana gostaria que os seus pastores ensinassem mais sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos. Então, esse com certeza também é um tema, o Apocalipse também é um tema que te fascina. Nós precisamos, antes de entrarmos aqui na palavra, entender de cara o significado desse nome Apocalipse, né? Quando nós olhamos para o grego, a palavra Apocalipse, ela vem de duas palavras, calipto e a palavra apo. Essas duas palavras juntas formam a palavra Apocalipse. E quando nós observamos o significado de cada uma delas, a palavra calipto significa sombra, e a palavra apo significa saindo, ou tirado de, ou fora de. Então, quando nós juntamos as duas palavras, nós vemos a seguinte palavra: fora das sombras. Por isso, a palavra Apocalipse significa revelação, porque aquilo que está fora das sombras está revelado. Agora, entendendo o significado do nome Apocalipse, que significa revelação, aquilo que está fora da sombra, aquilo que está revelado, nós precisamos observar o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse o seguinte no texto que nós lemos, na sua segunda carta aos Tessalonicenses: que ninguém vos engane. E ele diz que nós não podemos permitir que sejamos alarmados por profecias dizendo que Jesus está voltando, por cartas, mesmo que fossem cartas que viessem supostamente deles, né, por revelações e coisas desse tipo. E ele dá uma lista de coisas, de fatos que vão acontecer antes da volta de Jesus. Esses fatos falam sobre, os fatos que ele aponta aqui em 2 Tessalonicenses, falam sobre o anticristo, como ele vai se revelar, e sinais que ele irá manifestar, e como as pessoas estarão nesse tempo da manifestação do anticristo. Ele diz que o anticristo se revelará e será com poder e fará sinais, prodígios e maravilhas. E eu acredito, irmãos, que a igreja estará aqui. A igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Seria muito mais fácil para mim acreditar e entender, aceitar que a igreja será retirada da terra antes da grande tribulação. Na verdade, a grande maioria das igrejas evangélicas no mundo hoje em dia apoiam essa doutrina, que infelizmente não é uma doutrina bíblica. Essa doutrina, como eu já falei numa outra ministração, foi criada em meados de século XVIII e século XIX, ou seja, muito tempo depois da igreja primitiva e da pregação dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos, dos pais da igreja. E, queridos, eu posso falar com grande segurança que essa não é uma doutrina bíblica e dizer que eu não acredito nela por isso e não a sigo, não a endosso por essa verdade, por não ser uma doutrina bíblica, e faço isso com segurança porque existem muitos grandes homens de Deus do passado e do presente que também defendem que essa doutrina do pré-tribulacionismo, ou seja, da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, não é uma doutrina bíblica. Nós temos homens como Zwingli, homens como Finney Whitefield e homens como João Calvino, João Wesley. Todos esses pais da igreja e heróis da fé não acreditavam
que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Todos defendiam que a igreja seria arrebatada depois da grande tribulação. Além desses homens do passado, né, além dos apóstolos bíblicos, além dos pais da igreja, Santo Agostinho também defendia que a igreja passaria pela grande tribulação. Irmãos, tanto os apóstolos como os pais da igreja, bem como os heróis da fé, todos eles defendiam que a igreja passaria pela grande tribulação. Charles Spurgeon também defendia que a igreja passaria pela grande tribulação. E nos dias de hoje também temos grandes homens de Deus que interpretam a Bíblia à luz das Escrituras. E esse é um cuidado que nós sempre devemos ter, de interpretar a Bíblia de acordo com a própria expressão e interpretação bíblica. A Bíblia, essa é a maior regra de interpretação bíblica e a maior regra exegética das Escrituras. A Bíblia se interpreta por si mesma. E o que a Bíblia tem a dizer está dito nela. Nós não precisamos ficar criando, elaborando coisas para poder tentar explicar o que não está nas Escrituras. Temos homens nos dias de hoje que também estão na vanguarda dessa doutrina do pós-tribulacionismo, que acreditam que o pós-tribulacionismo é a doutrina bíblica. Homens como o nosso querido pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse é um homem de Deus que eu admiro muito e me inspiro muito nesse homem de Deus. E ele, com muita humildade, reconhece que ele um dia acreditou no pré-tribulacionismo, mas ao analisar as Escrituras, ao observar as Escrituras com mais cuidado, ele entendeu que a verdadeira teologia escatológica é a doutrina do pós-tribulacionismo. Ou seja, a igreja passará pela grande tribulação e depois será arrebatada da grande tribulação. Outro homem que defende o pós-tribulacionismo é o pastor John Piper, um dos grandes teólogos e pastor norte-americano. John Piper defende a teologia, a doutrina do pós-tribulacionismo. E eu poderia citar vários outros aqui, poderia citar Augustus Nicodemos, poderia citar o Paulo Júnior, são pastores que defendem. E Paulo Júnior também, num posicionamento de humildade, reconheceu que um dia ele defendeu o pré-tribulacionismo, mas que ele agora, observando minuciosamente as Escrituras, entendeu que a sã doutrina, que a doutrina dos apóstolos, é que a igreja passará pela grande tribulação. Falando isso, deixo claro para vocês que eu não estou sozinho nessa defesa, né? O pastor Saulo é apenas um pastor de uma pequena igreja na pequena cidade de Valença, no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas não estou defendendo algo que eu imagino que seja a doutrina bíblica. Não, estou defendendo algo que os pais da igreja defenderam, que os heróis da fé defenderam, que grandes heróis da fé dos tempos modernos defendem, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite e observe comigo nessa noite. Irmãos, quando nós vamos às Escrituras, nós podemos observar alguns textos bíblicos que são muito claros em relação à volta de Jesus. Por mais que o pré-tribulacionismo seja uma teologia, uma doutrina muito atraente, muito atrativa para todos, porque imagina você pensar, eu não estarei aqui na grande tribulação. Depois de ler o texto de 2 Tessalonicenses, como nós lemos, ou de ler textos como Apocalipse capítulo 13, né, todos nós gostaríamos de entender e acreditar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas o fato é que, ao observar alguns textos bíblicos, bem como esses homens de Deus que eu citei aqui, nós conseguimos enxergar claramente que a igreja estará sim na grande tribulação. Os defensores do pré-tribulacionismo têm alguns textos que eles utilizam para defender a sua tese, mas a grande verdade essa é uma teologia muito recente, muito nova, criada no meado dos séculos 18 e 19, e que não tem embasamento bíblico. Você não encontra na Bíblia um texto bíblico onde diz que Jesus virá primeiro num arrebatamento secreto e depois virá num arrebatamento visível. Todos os textos que nós lemos, que nós podemos ler nas Escrituras, vai mostrar um arrebatamento claramente visível da igreja. E eu quero ler com você alguns textos aqui, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje, infelizmente, nós não vamos poder entrar muito a fundo por conta do curto tempo que nós temos. Mas nós
estamos preparando um estudo minucioso para que os irmãos possam participar e aprender cada vez mais a respeito desse tema tão importante. E esse estudo será colocado aqui no nosso canal e você com certeza será abençoado por esse estudo. Mas agora eu quero observar com você alguns textos bíblicos. E o primeiro que eu quero observar com você aqui é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Nós lemos como texto de abertura, o nosso texto básico dessa noite, 2 Tessalonicenses, e agora nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E agora nós lemos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim no verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormem. Presta atenção nisso. E o verso diz assim, o verso 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Guarda isso aqui, que isso é muito importante. Verso 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Veja, Paulo deixa claro que ele está afirmando algo de acordo com a palavra de Jesus Cristo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17 diz, presta atenção nesse verso 17 que é muito importante. Depois disso, depois do quê? Depois que os mortos ressuscitarem primeiro, depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. E eles quem aqui? Juntamente com os mortos. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja, assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Repara, Paulo envia uma primeira carta falando do arrebatamento e da vinda do Senhor. Agora ele envia uma segunda carta, que é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós lemos no início. E nessa segunda carta, ele vem dizendo para os irmãos, na primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 18, ele diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o povo estava angustiado quanto à vinda do Senhor. Então ele explica como vai acontecer. Ele fala, olha, não fiquem apavorados, não fiquem agitados. Ninguém vai ser arrebatado antes que essas coisas aqui aconteçam. E aí ele fala, eu estou falando isso pela palavra do Senhor, foi o que o próprio Jesus disse. Como é que vai acontecer o arrebatamento? E ele falou, aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois da ressurreição dos mortos, nós que ficarmos vivos, que estivermos vivos, e alguns aqui até confundem isso, até pegam esse verso 15, na parte B do verso 15, e dizem assim, olha, veja gente, o apóstolo Paulo achava que ele ia estar vivo na volta de Jesus, olha, ele achava que Jesus ia voltar naquele tempo. Não, é isso que os pré-tribulacionistas falam às vezes. Olha como Paulo achava que Jesus ia voltar naquele tempo. Isso é um engano. Paulo não estava dizendo que ele iria voltar naquele tempo. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que aqueles que estiverem vivos... Ele estava morto naquele momento? Não, ele não estava morto, ele estava vivo. Então a fala dele é muito pertinente, muito clara, muito clara. Os que estivermos vivos, ou seja, não estou dizendo que eu vou estar vivo. Os que estivermos vivos, eu não estou morto agora, então eu vou dizer, nós os que estivermos vivos naquele tempo, né? Então nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então Paulo não está dizendo que Jesus podia voltar a qualquer momento. Ele está dizendo
que essas coisas aconteceriam, né? Os mortos ressuscitariam primeiro. E ele está dizendo, e nós, os que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os mortos. Nós não vamos subir antes dos mortos. E veja, se você é um conhecedor das Escrituras, você sabe que Paulo está falando isso aqui, que nós não vamos subir antes dos mortos, e que a Bíblia diz que antes da volta do Senhor, ou melhor, no dia da volta do Senhor, os mortos ressuscitarão e serão levados aos ares. E eu posso ler isso com você em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, presta atenção, eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E quando Paulo fala nem todos dormiremos, é porque alguns de nós estaremos vivos na volta do Senhor Jesus. E ele estava falando para nós, os crentes, a igreja. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som, presta atenção, num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, não arrebatados. Nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Veja, presta atenção nisso, eu vou falar algo muito importante e interessante para você aqui. Ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Prestou atenção aqui? Vou ler mais uma vez. Eu lhes digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí presta atenção, os pré-tribulacionistas, eles pegam esse texto de 1 Coríntios e pegam o texto de 1 Tessalonicenses e eles separam um evento do outro. Eles dizem que 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios não estão falando da mesma trombeta. Eles dizem assim, não, a trombeta que está sendo dita em 1 Tessalonicenses é uma e a trombeta que está sendo dita em 1 Coríntios é outra. Eles falam, a trombeta de 1 Coríntios é a última trombeta e a trombeta de 1 Tessalonicenses é o soar de uma das trombetas. Eles criam tantas coisas que a Bíblia não diz, e como é que nós devemos fazer uma exegese bíblica, ou seja, extrair uma informação da Bíblia? Como é que nós devemos fazer uma exegese bíblica de acordo com as Escrituras, de acordo com e passar uma informação de acordo com o que a Bíblia diz? Nós devemos observar os textos dentro dos seus contextos, e nós devemos observar o que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala sobre algo num livro e fala sobre aquele mesmo algo, muitas vezes, num outro livro. A Bíblia fala sobre uma situação, às vezes, num livro e explica aquela situação no outro livro. Isso é para que o crente que realmente quer entender as Escrituras não seja um preguiçoso. A Bíblia tem esses tesouros guardados, ou melhor, tesouros enterrados, para que nós possamos cavar e desenterrar os tesouros, para que a preguiça, para que a morbidez saia, acabe. Você precisa conhecer as Escrituras. Então, repara, como é que nós podemos separar 1 Tessalonicenses de 1 Coríntios? Não tem como separar. Por que não? Claro que tem, pastor. Eu aprendi na minha igreja, eu aprendi com o pastor fulano de tal, com o teólogo fulano de tal, que a trombeta de 1 Tessalonicenses não é a mesma trombeta de 1 Coríntios. Mas peraí, vamos observar uma coisa. Vou ler, preste atenção no texto de 1 Coríntios de novo. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, presta atenção, mas todos seremos transformados. Aqui ele está falando o quê? Todos nós seremos transformados. Vai gravando. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta. Então vai ter o soar de uma trombeta. Aqui ele está falando do soar de uma trombeta. Pois a trombeta soará. E aí presta atenção nisso. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora vamos novamente para 1 Tessalonicenses, verso 15 em diante. Dizemos a verdade, dizemos a vocês,
dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os mortos, não subiremos antes dos mortos. Agora preste atenção. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Ou seja, agora aqui nós estamos vendo que aqui nós vimos em 1 Coríntios que há o toque de uma trombeta. Aqui nós também estamos vendo que haverá o toque de uma trombeta. E aí diz assim, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui em 1 Tessalonicenses nós estamos vendo que os mortos ressuscitarão. E em 1 Coríntios nós vimos que os mortos ressuscitarão. Depois disso, depois do que? Da trombeta soar, dos mortos ressuscitarem, de Jesus descer nos céus, os mortos ressuscitarem, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja, o texto fala que haverá transformação em nós, em 1 Tessalonicenses. O texto fala que nós seremos transformados. O texto fala que os mortos ressuscitarão. O texto fala que haverá o toque de uma trombeta. O texto fala que os mortos subirão e nós subiremos junto com ele. Em 1 Tessalonicenses está falando tudo isso. Em 1 Coríntios também. Tudo que Paulo falou em 1 Coríntios, ele também falou em 1 Tessalonicenses. Agora vem um teólogo, depois, nos meados de século XVIII e século XIX, ou seja, muito tempo depois do apóstolo Paulo escrever essas coisas, e fala que a trombeta de 1 Tessalonicenses não é a trombeta de 1 Coríntios. Então, em quem nós vamos crer? Nós vamos crer na palavra de Deus por meio dos apóstolos e fazendo uma exegese bíblica, ou seja, extraindo a informação da Bíblia de acordo com as regras exegéticas, que é observando o texto dentro do seu contexto, ou nós vamos acreditar na profecia de um homem? Você sabe como foi que essa história de pré-tribulacionismo começou? John Nelson Darby, ele começou a pregar sobre o pré-tribulacionismo, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. E havia uma jovem na igreja de Nelson Darby, eu vou falar melhor sobre isso no nosso estudo. Essa jovem começou a ter muitos sonhos, porque ela ouvia tantas pregações, que ela começou a ter sonhos de que a igreja estava sendo arrebatada, de que Jesus veio antes. E ela entendeu esses sonhos como profecias. E os pregadores da época que estavam ensinando a doutrina do pré-tribulacionismo, do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, também acreditaram que aquilo eram revelações de Deus. Mas espera aí, pastor, então quer dizer que o pré-tribulacionismo começou muito depois dos apóstolos e foi endossado e apoiado por uma revelação? Alguém veio falando que a igreja seria arrebatada, e esse alguém não foram os apóstolos nem Jesus, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. E mais, uma pessoa teve uma revelação e isso endossou a doutrina desses homens que não estavam falando de acordo com as escrituras. Sim, foi isso que aconteceu. Mas o texto de 2 Tessalonicenses que nós lemos, no capítulo 2 em diante, diz o quê? Que nós não devemos nos alarmar, mesmo que seja por carta supostamente escrita pelos apóstolos, ou por revelação, alguém chegar e falar, eu tive uma revelação de que Jesus vai voltar antes, e tudo isso aconteceu. Chegaram dizendo que a doutrina agora era essa. Não, eu recebi uma revelação de Deus, de que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Jesus não vai deixar a igreja passar pela grande tribulação. Irmãos, nós lemos textos bíblicos aqui que comprovam que a igreja não vai ser arrebatada, os vivos não serão tirados da terra, não subirão aos céus antes que os mortos ressuscitem. E a Bíblia deixa claro que os mortos ressuscitarão no dia da vinda de Jesus. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia 2 arrebatamentos. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia Jesus falando que ele virá uma primeira vez de modo secreto e uma segunda vez de modo visível. Jesus não falou isso no Sermão da Montanha. Aí os pré-tribulacionistas pegam a palavra do Senhor e dizem assim:
Ah, mas olha o texto de Mateus capítulo 24. Jesus ele fala ali que estando um no campo, o outro, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas no eirado, uma será deixada e outra será levada. Olha aí, vai ser isso. E aí dizem assim, e ensinam assim. Isso é até a obra. Estão dois fazendo a obra, um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. Estarão dois fazendo a obra no campo, e o campo aqui representa o mundo, a obra do Senhor, e estarão dois ali fazendo a obra, um será tirado e o outro será deixado. E aí eles dizem, o que será deixado para a grande tribulação, e o que será tirado, estará sendo tirado nesse arrebatamento secreto. Isso é mentira, isso não existe, não é isso que Jesus falou. Não tem como você pegar esse texto e colocar ele como sendo um texto para apoiar o arrebatamento secreto. Repara, o que Jesus falou, os versos anteriores, será como nos dias de Noé. Como será a vinda do Filho do Homem? Será como nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e não perceberam nada, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E os levou a todos. Você já parou para perceber isso e para prestar atenção nisso? Jesus fala que será como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, quem foi levado? Foi Noé ou foram os homens que não acreditaram na palavra do Senhor? Os que foram levados por quem? Por Deus ou pelo dilúvio? Repara, Jesus fala, o dia da vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Eles casavam-se, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Noé estava seguro em Deus, dentro da arca, porque ele deu crédito à palavra do Senhor. Mas os que não deram crédito, os que zombaram, os que debocharam, foram levados. Agora, como é que Jesus diz que os que foram levados pelo dilúvio, e os que foram, tendo dois no campo, um foi levado e o outro foi deixado, como é que Jesus está dizendo que será como nos dias de Noé, e os levados nos dias de Noé não foram levados para o arrebatamento, para a salvação, os levados foram levados para o sofrimento e morte, e quem ficou, que foi Noé e a família, que não foram levados porque estavam dentro da arca, ficaram para a salvação. Você está entendendo? Assim como nos dias de Noé, os que não acreditaram foram levados todos pelo dilúvio, e os que ficaram, Noé e os seus filhos, sua família, dentro da arca, ficaram salvos. Foram livres do dilúvio, livres do sofrimento, livres da morte. Quando Jesus fala isso, depois vem nos textos seguintes dizendo, assim será, estando dois no campo, um será deixado e o outro será levado. Duas no eirado, uma será deixada e a outra será levada. Por que você vai interpretar ou vai acolher a interpretação de John Nelson Darby de que esse levado é levado para o arrebatamento secreto e o deixado é deixado para a grande tribulação? Qual é a palavra que vale mais? A palavra de Jesus ou a palavra de John Nelson Darby? Qual é a palavra que vale mais? A palavra do apóstolo Paulo ou a de John Nelson Darby? E preste bem atenção. Ah, pastor, mas o que eu vejo, na verdade, quando eu leio esse texto, eu costumo ler em Lucas. E eu não vou entrar nem muito a fundo sobre ler em Lucas e ler em Mateus. Aqueles que são estudiosos entendam porque eu não vou entrar a fundo. Mas, vamos lá. Eu leio em Lucas esse texto, e em Lucas está falando assim como nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que Noé entrou na arca. Assim como nos dias de Ló, que estava ali na cidade de Sodoma e Gomorra, e de repente veio a destruição, e Ló saiu da cidade, e toda a cidade foi destruída, Sodoma e Gomorra foi destruída. Está vendo, pastor? Então olha aí, então Ló saiu da cidade, e olha aí, então não é o que fica, não é o que sai. Como é que é isso, pastor? Preste bem atenção. Lucas estava se aplicando em mostrar que o arrebatamento não será arrebatamento secreto. Ló, quando saiu das cidades de Sodoma e Gomorra, Deus o arrebatou dali
da forma como as pessoas, como John Nelson Darby e os defensores do pré-tribulacionismo acreditam, seria assim: se Ló tivesse sido o exemplo de arrebatamento secreto, Ló não teria saído correndo no meio das bolas de fogo caindo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus teria tirado. Ló, simplesmente ele e a família sumiriam dali e apareceriam em outro lugar. Isso seria o arrebatamento mais apropriado para o arrebatamento secreto pregado pelos pré-tribulacionistas. Mas não, o texto bíblico diz que assim como nos dias de Ló, que ele saiu correndo enquanto as bolas de fogo caíam sobre a cidade, enquanto as cidades de Sodoma e Gomorra eram destruídas, Ló e a família dele saíram correndo da cidade, no meio do fogo, no meio da destruição. Deus não o arrebatou secretamente dali, Deus não tirou dali para depois mandar o fogo. Deus o avisou, o alertou, e Ló ficou sabendo, virá a destruição. Então Ló saiu de lá com a família dele. E aí, como é que você vai defender um arrebatamento secreto baseado no texto em que Jesus diz: será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló? Então nós precisamos ficar atentos para isso. O que eu devo acolher? O que o meu pastor ensina, ou o que a Bíblia ensina? O que o líder tal ensina, ou o que a Bíblia ensina? O que eu devo acolher? O que o grande teólogo fulano de tal ensina, ou o que a Bíblia ensina? Eu devo acolher o que a Bíblia ensina. É isso. A Bíblia é nosso verdadeiro guia de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é o que John Nelson Darby criou em 1830, não é o que... Sabe, irmãos, olha quantos... Eu falei de vários homens de Deus do passado que não acolheram a doutrina do arrebatamento secreto. Como é que você vai acolher algo que homens de Deus do calibre que foram citados aqui não acolheram? Como é que eu posso acolher um arrebatamento secreto, um pré-tribulacionismo, quando esses homens, Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli, Whitefield e tantos outros homens de Deus não acolheram essa doutrina? Como é que eu vou acolher? Sabe, irmãos, a doutrina, e eu vou concluindo por aqui, a doutrina do arrebatamento secreto é uma doutrina, é mais uma doutrina, assim como a teologia da prosperidade, assim como a teologia do coach. A doutrina do arrebatamento secreto é mais uma doutrina para satisfazer a vontade do homem e não a vontade de Deus. A doutrina do arrebatamento secreto é mais uma doutrina para satisfazer a vontade humana. Eu também, irmãos, não gostaria de estar aqui na grande tribulação. Eu também não gostaria, e você acha que eu defendo o pós-tribulacionismo por uma opção minha? Ah não, eu quero passar pela grande tribulação. Eu quero que a igreja que Cristo confiou a mim passe pela grande tribulação. Eu quero que minha filha minhas duas filhas passem pela grande tribulação. Claro que não. Você acha que eu quero ver minha esposa passando pela grande tribulação? Claro que não. Mas não é a minha vontade que prevalece, é a palavra de Deus, é o decreto de Deus, é a determinação de Deus. E eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra em Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler mais uma vez esse texto que eu já li na nossa outra live, no nosso outro culto. Eu quero ler com você mais uma vez. Eu quero te pedir que preste atenção. Depois de tudo isso que você ouviu aqui, irmãos, que vocês ouviram aqui, irmãos, preste muita atenção. Preste muita atenção. Olha o que diz a palavra do Senhor. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Verso 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Verso 8. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, presta atenção nisso aqui, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Guarda isso no seu coração.
Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Queridos, eu pedi para você prestar atenção nesse verso 8, porque veja, a palavra de Deus diz que todos adoraram a besta, exceto aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aqui eu quero dizer para você, independente das provações, das lutas, das dificuldades que acontecerão nos últimos dias, próximos à volta do Senhor, nós que temos o nome escrito no livro da vida, se o seu nome, o nosso nome, se você crê no Senhor Jesus, e se você o segue, o serve, o seu nome, o meu nome, estão escritos no livro da vida, e se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, para que o seu nome esteja ali no livro da vida do Cordeiro. Porque todos nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, não adoraremos a besta. E veja o que a palavra do Senhor diz. Os que morreram em Cristo, no nosso texto de 1 Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. De maneira nenhuma nós precederemos os mortos em Cristo, mas nós seremos transformados. Nosso corpo será glorificado e nós subiremos aos céus e estaremos juntos com nosso Senhor para sempre. Toda dor, toda tristeza, todo sofrimento acabará. Irmãos, você pode querer que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação. Eu também gostaria muito disso. Também é o meu desejo que a igreja fosse ou seja arrebatada antes da grande tribulação, mas não é o que a palavra de Deus ensina. Não foram os decretos de Deus. A igreja, veja o verso 10 diz, na parte final: aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ao vencedor, a palavra de Deus diz, ao vencedor darei a coroa da vida. E sabe como é que nós vamos vencer? Passando por essas dificuldades, enfrentando as provações e não negando o nome de Jesus, não adorando a besta, não servindo ao anticristo. E eu posso lhe afirmar uma coisa: o anticristo já está entre nós. E eu não estou falando daqueles que são contrários a Cristo, ou de loucos, insanos, pessoas que se dizem ser o Cristo. Não. O verdadeiro anticristo, a besta, que foi enviada para cumprir esse propósito, que com o poder de Satanás fará grandes sinais e maravilhas. Essa besta que dirá que ele é o próprio Cristo, que ele é o próprio Deus e que se assentará no santo lugar do Senhor. Ele já está entre nós. Ele já está no mundo. Ele já está agindo. Muitos não estão vendo ainda e não podem enxergar porque ainda não foi revelado. Ele ainda não foi revelado. O Senhor me mostrou quem é essa pessoa. O Senhor me disse claramente, me mostrou com propriedade quem é essa pessoa. E não há uma vírgula de dúvida. E a palavra de Deus diz: não há nada que o Senhor faça sem antes revelar os seus segredos aos seus ministros, os profetas. E eu sei que não foi só a mim que Deus revelou quem é a besta, quem é o anticristo. Existem outros profetas de Deus que o Senhor já revelou também. Não há dúvida, eu não tenho dúvidas de quem é esse homem. Eu não tenho dúvidas de que muito em breve ele vai se manifestar. Eu não tenho dúvidas de que tudo que a palavra de Deus diz vai se cumprir. Eu gostaria muito que nós não estivéssemos aqui, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Agora eu quero saber de você. Qual é o seu posicionamento diante de todas essas coisas? Qual é a decisão que você toma diante de todas essas coisas? Agora eu quero saber de você, se você vai continuar querendo seguir uma teologia, uma doutrina que foi criada pelo homem, ou a palavra de Deus. Se você vai querer continuar seguindo uma doutrina pré-tribulacionista, que simplesmente existe para agradar os anseios do ser humano. Ou você vai seguir a palavra de Deus. Assim como você, eu também gostaria que a igreja fosse arrebatada antes.
mas eu prefiro estar preparado para passar pela grande tribulação. E se você, pré-tribulacionista, estiver certo e eu errado, se você, pré-tribulacionista, estiver certo, e Zwingli, Whitefield, Wesley, Spurgeon, Martinho Lutero, João Calvino, Santo Agostinho e todos os pais da igreja e heróis da fé, se eles estiverem errados, se nós estivermos errados e você estiver certo, eu prefiro estar preparado para passar por uma grande tribulação e ser arrebatado antes dela, do que estar esperando um arrebatamento secreto e ele não acontecer, e eu ter que passar pela grande tribulação frustrado, pensando por que Deus não nos salva, porque eu aprendi que o Senhor iria me salvar antes da grande tribulação. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão? O que você escolhe hoje? Sabe, irmãos, precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. E eu quero convidar você a tomar a decisão de se preparar. E eu quero orar com você para que o Espírito Santo revele a você a palavra de Deus. Você recebeu algumas provas básicas, superficiais aqui, simples. E quando eu digo superficiais é porque existem coisas muito mais profundas. Mas você está recebendo aqui um ensinamento que pelo Espírito Santo, e se o Espírito Santo tocar em você, ele é mais que o suficiente para mudar a história da sua vida. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Vamos orar ao Pai e vamos pedir ao Senhor, Senhor, que estejamos preparados. Sabe, irmãos, Jesus diz na palavra dele, em Mateus capítulo 24, nos últimos versos, ele fala assim: quem é o servo bom e fiel, que ao receber do seu Senhor a tarefa de cuidar dos seus conservos, de cuidados da sua casa, da casa do Senhor, não se prepara, se organiza e alimenta os servos, alimenta-os da casa do Senhor. Jesus disse que vocês estejam preparados e que são esses servos que o Senhor procurará naquele dia. E sabe, irmãos, eu quero ser um servo do Senhor que tem preparado a igreja para que não fique frustrada se o Senhor não arrebatar secretamente, não arrebatar antes da grande tribulação. Muitos crentes murmurarão naquele dia. Muitos pastores se verão em maus lençóis. E deixa eu concluir aqui dizendo isso para você, pastor pré-tribulacionista. Eu respeito você, eu respeito a sua igreja, a pessoa que é você, eu respeito você. Eu não estou aqui falando nada de modo pessoal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Observa esses grandes homens de Deus do passado, os apóstolos, os pais da igreja, os heróis da fé. Todos eles defendiam o arrebatamento pós-tribulacional. Agora, se nós ensinarmos algo diferente dos apóstolos, dos pais da igreja, dos heróis da fé, e aí Cristo voltar depois da grande tribulação, você se verá em maus lençóis. Ah, pastor, mas e se Cristo voltar antes da grande tribulação e o senhor que é um pós-tribulacionista? Hein, pastor Saulo? Você é um pós-tribulacionista. E se Jesus voltar antes da grande tribulação, você também vai ficar em maus lençóis? Quem falou que eu vou ficar em maus lençóis? Como que eu vou ficar em maus lençóis? Porque se Jesus, ao voltar de modo secreto, se ele voltar, e ele não vai voltar de modo secreto, mas se de acordo com a teologia que você ensina para a sua igreja, ele voltar de modo secreto, eu não ficarei em maus lençóis, porque todos nós estaremos na glória, transformados, revestidos num corpo de incorruptibilidade, não nos lembraremos do que pode nos causar dor ou sofrimento, porque lá não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem angústia, nem tristeza. Então como é que eu estarei em maus lençóis? Se a igreja for arrebatada antes da grande tribulação, eu não estarei em maus lençóis, você não estará em maus lençóis, a igreja não estará em maus lençóis, nós estaremos todos bem, e eu não passarei por vergonha nenhuma, e nem os pais da igreja, nem os apóstolos, nem os heróis da fé, e nenhum pastor que prega esse evangelho.
Porque ninguém pensará nesse nível de situação ou de problema. Agora, se você prega o pré-tribulacionismo e Jesus voltar depois da grande tribulação, aí sim, então, você estará em maus lençóis e a sua igreja poderá sofrer graves consequências. Graves consequências, sabe por quê? Porque eles murmurarão contra o Senhor Deus. Eles dirão: mas nós fomos ensinados que Jesus voltaria antes da grande tribulação, então nós ficamos para o sofrimento. Não. Então, em nome de Jesus, reveja os seus conceitos. Como o pastor Hernandes Dias Lopes disse que até alguns anos atrás ele acreditava no pré-tribulacionismo, mas ele estudou minuciosamente as Escrituras e tomou por resolução, estudou história, estudou a Bíblia e tomou por resolução que a doutrina verdadeira é o pós-tribulacionismo. Assim como John Piper, assim como vários homens de Deus na história e vários homens de Deus dos nossos tempos, assim como o nosso querido pastor Paul Washer, todos esses homens acreditam no pós-tribulacionismo. Avalie os seus conceitos, reveja os seus valores, observe as Escrituras, observe a história e pregue a palavra da verdade, pregue o evangelho da verdade, pregue o que a Bíblia ensina, pregue o que as Sagradas Escrituras dizem, e assim o povo não ficará perdido se Jesus voltar depois da grande tribulação. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te pedimos misericórdia e graça. Te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de modo tão claro e tão profundo as verdades do teu reino. Ajuda-nos, Pai, por amor do teu nome, para que esse alimento seja de fato, para que essa palavra seja de fato alimento e remédio para a vida dos seus filhos. Que haja libertação. Pai, como ministro do Evangelho, pela misericórdia que a mim foi conferida, eu profetizo que haverá libertação. Que o seu Espírito Santo seja liberado sobre os seus filhos e filhas nesse momento. Para que haja, Deus amado, a transformação de mente. E a tua palavra diz, Senhor, que nós não devemos nos conformar a este mundo, mas que devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós cremos que em breve estaremos na eternidade com o Senhor, em breve estaremos nos ares com o Senhor, em breve veremos os mortos ressuscitando e nós seremos glorificados no instante, no momento, no abrir e fechar de olhos, e subiremos aos ares com o Senhor. Deus, nós cremos nisso. Toma por tuas mãos cada um dos seus filhos e filhas. E que não somente há livres em Cristo, mas que todos os seus filhos e filhas, Pai amado, possam conhecer-te mais e profundamente. Para que assim, Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer coisa na criação possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas que em todas essas coisas sejamos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que assim seja sobre a vida da tua igreja, em o nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém. Agora eu quero convidar você que é membro da Livres em Cristo a tomar a sua oferta, a tomar o seu dízimo, para que você possa estar oferecendo ao Senhor nesse momento. Se você não é membro da Livres, mas deseja abençoar esse ministério, deseja ajudar na propagação do Evangelho através dessa igreja que tem a preocupação de pregar o Evangelho bíblico, eu quero convidar você a também ofertar abençoando essa igreja. Esse é um tempo, irmãos, onde nós devemos aplicar a nossa fidelidade ao Senhor. Esse é o tempo onde nós devemos aplicar o nosso coração. Nós iremos agora fazer as nossas ofertas. Eu quero convidar você, coloque a sua oferta diante do Senhor, segure a sua oferta nesse momento, segure o seu dízimo. Pai Santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida dos seus filhos e filhas, que cada um dos seus filhos e filhas receba a bênção necessária, a paz necessária, o suprimento necessário para a glória do teu nome, que passemos por esse período de pandemia sem que haja nenhuma falta, nenhuma necessidade para nenhum de nós, Senhor. E em nome de Jesus, que ao passar essa pandemia, que venha a bênção dos céus, para que venham os suprimentos necessários ainda mais, de modo cada vez mais abençoado, para que nós possamos cumprir a grande comissão. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o grande último despertamento, avivamento que acontecerá na face da terra, que eu creio que já começou, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, venha se cumprir e que a igreja cresça exponencialmente, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a vida dos seus filhos e filhas para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Abra sua mão na posição de receber.
E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja saúde sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Em o nome de Jesus. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, não tenha medo, tenha fé. Nós passaremos pelo que for, firmados na rocha que é Jesus, e veremos a glória do Senhor. Não deixe de compartilhar os vídeos do nosso canal, de curtir essa transmissão. Não deixe de deixar o seu comentário e nos ajude na divulgação e na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Você que é membro da Livre, se tiver alguma dúvida, envie mensagens para mim, ou para o diácono Carlos Eduardo, ou para a diaconisa Amanda Castro. Tá? Se você tiver alguma dúvida, de repente você me enviar e eu não responder, envie para um dos dois, e eles estarão me passando, e nós estaremos respondendo as dúvidas de você que é membro da Livres em Cristo, amém? Se você que também não é membro, tiver alguma dúvida, pode enviar, seja respeitoso nos seus comentários. Eu sei que talvez você é pré-tribulacionista, mas seja respeitoso, como eu disse, não é nada pessoal, é uma questão de visão teológica. Então, em nome de Jesus, seja respeitoso. Eu acredito que talvez alguns poderão nem terminaram de ver, nem vão ver a minha fala aqui, nem vão me ouvir falando aqui, e já colocaram alguns comentários. Eu espero que isso não aconteça, mas que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, Deus abençoe. Fiquem na paz e até mais.